Bem-vindos a mais um vídeo do canal Automotivando. Eu sou o Sérgio Paulo, fanático por carros. Hoje eu vou falar sobre um dos meus carros favoritos, o McLaren MP4 4. O ano era 1988 e parecia que os planetas estavam se alinhando na Fórmula 1, naquela época de ouro da Fórmula 1, né? Sem frescura, sem chinela havaiana para proteger os pilotos, tinha propaganda de cigarro, era fantástico. E nesse ano de 1988, especialmente para a McLaren, as coisas estavam dando muito certo. Em duas áreas, tanto na escolha de pilotos, eles estavam com Alain Prost, que já estava na McLaren antes, e por sugestão do próprio francês, o brasileiro Ayrton Senna, que tinha mostrado que vinha com muita garra ali na Lotus e na Toleman antes dela. Mas não era só isso. O super competente chefe de equipe Ron Dennis, Steve Nichols como chefe de design e como diretor técnico ninguém menos que Gordon Murray. O Gordon Murray por si só é uma figura. Ele fez o McLaren F1 em 1995, o carro de rua mais espetacular de todos os tempos, que só foi batido agora em 2020 pelo T50, feito por quem? Por ele mesmo. O inglês nascido, na verdade, na África do Sul, pode ser considerado o mais americano dos britânicos. Ele tinha mullets antes dos anos 80, ele tinha mullets nessa foto que eu vou colocar para vocês no lançamento do super carro McLaren F1. No lançamento do T50, ele vai de camisa havaiana. É uma figura. Ele tinha trabalhado na Brabham em 1986, tinha desenvolvido o Brabham BT55. Esse carro, pessoal, o Brabham BT55, tinha desenvolvimentos técnicos muito importantes, tanto na construção, que envolvia o monocoque de fibra de carbono, já foi testado naquele carro e tinha resultados maravilhosos, mas principalmente desenvolvimentos aerodinâmicos. Gordon Murray percebeu que se ele diminuísse a altura do carro, ele reduzia a parte frontal e o arrasto do carro, a resistência aerodinâmica, e conseguia um carro mais rápido. O único problema foi que o desenvolvimento técnico desse Brabham BT55 estava amarrado às limitações do excelente motor BMW 4 cilindros turbo, que para poder encaixar nesse desenvolvimento aerodinâmico ele teve que ser posicionado inclinado e essa inclinação não fez muito bem para o balanço do carro. Então o carro chegou no máximo de desenvolvimento. No ano de 88, Murray já estava trabalhando na McLaren. E além daquelas coisas que eu falei, estavam com os melhores pilotos. Eles descobririam depois que estavam com os melhores pilotos. Tinha um time fantástico de pessoas trabalhando. A Honda, que tinha o melhor motor desde 1985, era o melhor motor turbo da Fórmula 1, agora estava levando seus motores para a McLaren. É importante lembrar que esse ano de 1988 seria o último da era turbo. Estou falando da era turbo de verdade, não é desses carros de Fórmula 1 de hoje, que é um motor V6 com um turbo só, naquela época eram 2 turbos, e com barulho super sem graça, bateria para tudo quanto é lado, gerador para tudo quanto é lado, porque não pode, é cheio de mimimi, não pode estragar o meio ambiente, não pode fazer barulhinho.
everyone by surprise. Eu acho que vocês já perceberam que eu não sou muito fã da Fórmula 1 moderna. Pois bem, então o Murray senta com o Steve Nichols e fala: olha, o meu carro, o Brabham BT55, ele só não foi melhor por causa dessa limitação do posicionamento do motor BMW. Só que agora a gente está com os motores em V da Honda. E antes desse motor em V da Honda, a McLaren teve muitos resultados bons com Niki Lauda e Alain Prost nos anos anteriores, com os motores TAG Porsche, e perceberam que nessa configuração eles iam ter um desenvolvimento técnico muito maior. Então ele pega e cria o carro, desenvolve o carro em torno desse motor, faz todas essas modificações aerodinâmicas. Se você for comparar o McLaren MP44 de 1988 com seus competidores, né, com seus adversários, você vai ver que ele é bem mais baixo. E o resto é história. Ayrton Senna, que era para ser o segundo piloto da McLaren, se torna campeão do mundo em 1988, dando origem à rivalidade Senna-Prost e toda a genialidade de Senna. E hoje o McLaren MP44 é lembrado como o maior Fórmula 1 de todos os tempos. Ele teve um índice de vitórias numa única temporada de 93,8%. Nenhum carro conseguiu bater essa marca. Nós estamos falando de um carro de 1988. O carro era lindo. No lugar do pote de Nutella e sandália havaianas que nós temos hoje nos carros de Fórmula 1, ele tinha câmbio manual, ele tinha entre 650 e 700 HP, dependendo da pressão do booster, do turbo ali. E dizem que as versões de classificação chegavam a 1.500 cavalos. Ah, mas hoje tem muito mais. Mas hoje tem muito mais assim. Um pouco de cavalo no motor a combustão, 1.6 que não faz barulho, com um turbo só amarrado nele, um monte de motorzinho elétrico, um motorzinho elétrico para recuperar energia aqui, um geradorzinho ali, uma bateriazinha ali e tal. Não é a mesma coisa. Nós estamos falando de uma época que as pessoas corriam de bigode, tipo Nigel Mansell, tomava a bandeira preta e não parava o carro. Estamos falando da época de ouro da Fórmula 1, a época que a Fórmula 1 valia a pena. E esse carro marca a história não só pelo seu desenvolvimento técnico, mas pelas conquistas e por ter entrado na história como o carro do primeiro campeonato de Ayrton Senna. Eu tenho uma McLaren MP44 da excelente Kyosho, na escala 1/64. Vou colocar as fotos aqui para vocês. E esse carrinho é muito especial para mim porque ele foi presente de um grupo de alunos no Pronatec em 2014. Pessoal, o McLaren MP44 de Ayrton Senna de 1988, com patrocínio de cigarro da lendária Marlboro, com as duas tomadas laterais para as turbinas, um motor 1.5 V6 da Honda, é um dos meus carros favoritos, sem dúvida. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like agora, se inscreva e até o próximo vídeo.